Se tem algo que muitos homens ainda ignoram, é que a saúde da próstata exige atenção constante e cuidados práticos, principalmente a partir dos 50 anos. Você sabia que mais de metade dos homens nessa faixa etária já enfrenta algum tipo de problema prostático e grande parte sequer percebe os avisos iniciais que o corpo fornece? Em um país como o Brasil, onde a cada 40 minutos um homem perde a vida para o câncer de próstata e há mais de 70 mil novos casos todos os anos, reconhecer os sinais e agir cedo pode literalmente fazer a diferença entre viver com qualidade ou comprometer seriamente a saúde. Neste vídeo, o objetivo é trazer informação clara, direta e sem enrolação sobre os 7 principais sinais que sugerem que sua próstata pode não estar tão bem quanto você imagina. E pode acreditar. Quem acompanha até o final ainda recebe recomendações essenciais. O pulo do gato para proteger sua saúde e afastar de vez os maiores vilões da próstata, seja para a prevenção ou para um diagnóstico precoce. Começando, é preciso entender que sinais pequenos e aparentemente banais, muitas vezes aceitos como parte de um envelhecimento normal, são os primeiros gritos de alerta do corpo. O aumento da frequência urinária é um clássico. Se você tem ido ao banheiro mais vezes que o habitual, pode estar enfrentando o início de uma hiperplasia prostática benigna, conhecida como HPB. Essa condição faz com que a próstata, localizada logo abaixo da bexiga, aumente de tamanho e pressione a uretra, dificultando que a bexiga se esvazie totalmente durante a micção. O resultado é aquela sensação constante de urina sobrando, que obriga o homem a correr ao banheiro repetidas vezes em um só dia, mesmo que acabe de sair de lá. Esse é um alerta claro de que algo na próstata exige atenção. Outra situação incômoda, frequentemente minimizada, é acordar várias vezes à noite para urinar, sintoma chamado de nictúria. Dormir mal. Sentir cansaço ao longo do dia e até irritar o parceiro ou parceira. Na cama pode ter origem justamente nesse hábito, forçado de levantar para ir ao banheiro. O problema se intensifica porque durante a noite, a bexiga lida ainda pior com a urina residual, resultado da pressão excessiva da próstata sobre a uretra. Se está acordando mais de 1, 2, 3 vezes durante a madrugada, não ignore. Desequilíbrio na próstata pode ser o culpado. Já percebeu diferença na força do jato urinário? Sair para urinar e se deparar com um fluxo fraco, lento, quase pingando, em vez daquele jato rápido e vigoroso, é outro sintoma revelador de crescimento prostático. Às vezes é necessário fazer força, e o que antes era automático agora se torna um exercício de paciência e desconforto. Mudança no padrão do fluxo pode denunciar que a próstata está aumentando e comprimindo o caminho do xixi, dificultando a passagem normal pela uretra. E não é só constrangimento. Isso pode levar até a infecções urinárias ou problemas nos rins, se não tratado a tempo. O gotejamento pós-micção entra na lista dos alertas silenciosos, mas inconvenientes. Sabe quando você termina de urinar, ajeita a roupa e logo depois percebe que ainda saíram algumas gotas, molhando a roupa íntima ou provocando desconforto? Isso chama-se gotejamento pós-miccional. Pode parecer apenas um incômodo, mas seu corpo usa esse sintoma para mostrar que parte da urina está ficando mais retida e a uretra demora para drenar completamente por conta do aumento da próstata. Isso tende a se repetir e, em muitos casos, traz grande constrangimento, principalmente fora de casa. Outro sinal que ganha destaque entre os sintomas de próstata aumentada é a interrupção súbita do jato urinário. Imagine estar no banheiro, o fluxo começa normalmente e de repente para do nada. Você precisa esperar alguns segundos até que tudo parece liberar novamente. Esse padrão intermitente é resultado da mesma pressão prostática sobre a uretra, obrigando a urina a vencer obstáculos físicos internos e impedindo uma micção contínua. O desconforto e a preocupação psicológica que surgem podem ser grandes e, infelizmente, muitos homens vão empurrando com a barriga, ignorando detalhe após detalhe. A hesitação para urinar é outro ponto. Vontade forte de ir ao banheiro, bexiga aparentemente cheia, mas o corpo demora muito mais do que o normal para dar início ao fluxo urinário. Ficar alguns segundos, ou até minutos, esperando que o xixi comece é frustrante, desconfortável e preocupante, especialmente quando acontece mais de uma vez. E fora de situações de pressão ou vergonha social. Se isso passou a fazer parte da sua rotina, o ideal é investigar, não ignorar. O último e talvez mais constrangedor alerta é a perda de urina. Aquela urgência tão forte que não permite chegar ao banheiro sem escapes. Isso é sinal claro de que a pressão interna está elevada, provavelmente pelo crescimento exagerado da próstata, e se manifesta especialmente quando se faz esforço, tosse ou ri de forma mais intensa. O desconforto social e psicológico pode ser intenso, levando muitos homens a se isolarem ou evitarem sair de casa.
o que piora toda a qualidade de vida. Se um ou mais desses sintomas fazem parte do seu cotidiano, não se conforme achando que é apenas efeito da idade. São sinais de que seu corpo está pedindo mudança, atenção e, muitas vezes, acompanhamento médico especializado. E vale lembrar, os sintomas de hiperplasia prostática benigna não são exclusivos e podem se confundir com problemas ainda mais graves, como o câncer de próstata. Ao contrário do que muitos imaginam, o câncer de próstata costuma evoluir de forma silenciosa nos estágios iniciais. Isso significa que a ausência de sintomas não é garantia de que está tudo bem. Quando finalmente aparecem, normalmente a doença já avançou. Às vezes, sinais como dificuldade para urinar, jato fraco, sangue na urina ou no sêmen, torócia, perda de peso inexplicada e até disfunção erétil podem aparecer, mas nesse ponto, o tratamento pode ser mais difícil e as chances de cura, muito menores. Daí a importância de apostar sempre no diagnóstico precoce, exames anuais de PSA e o toque retal. A partir dos 45 anos ou dos 40, se houver histórico familiar, salvam vidas, literalmente. O maior erro ainda cometido é esperar sentir sintomas avançados para buscar ajuda. Menos de 40% dos homens com mais de 50 anos faz exames preventivos regularmente e cerca de 36% nem sequer sabem o que significa o toque retal ou fazem o PSA. O câncer de próstata é a segunda doença oncológica que mais mata homens no Brasil, responsável por cerca de 14 mil mortes anuais, e é perfeitamente evitável na maior parte dos casos, se detectado em fase inicial. O recado de hoje é: busque informação. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares, especialmente aqueles mais resistentes ao autocuidado. Incentivar o exame preventivo é um ato de autocuidado, mas também de amor ao próximo. Pode salvar vidas. Neste vídeo, vamos avançar com as melhores dicas para tornar sua rotina mais saudável, práticas preventivas para manter a próstata protegida e hábitos comprovados, para afastar de vez os riscos. Prestando atenção aos sinais e investindo na prevenção, você garante não só o funcionamento ideal da próstata, mas uma saúde global mais forte, independente da idade. Agora, indo além do diagnóstico e da identificação dos sintomas, o que realmente faz diferença para homens acima dos 50 anos é assumir a responsabilidade ativa sobre a própria saúde. É fundamental adotar uma rotina de prevenção eficiente, pois a maioria dos casos de complicações na próstata poderia ser evitada com medidas muito simples e mudanças de hábito ao alcance de qualquer um. A principal estratégia começa pelo acompanhamento médico regular. Exames de sangue que medem o PSA e o toque retal ainda são o padrão ouro para detectar alterações precocemente. Apesar do preconceito ou vergonha de alguns, é importante entender que poucos minutos de desconforto podem evitar problemas sérios no futuro. Quem tem histórico familiar de câncer de próstata ou é descendente de afro-brasileiros deve redobrar a atenção e iniciar os exames a partir dos 40 ou 45 anos, pois o risco nesses perfis é maior. Além disso, investir em alimentação equilibrada não significa dieta restritiva ou comida sem graça, mas montar pratos coloridos, com muitas frutas, verduras, legumes, cereais integrais e boas fontes de gordura. Alimentos ricos em licopeno, aquele pigmento responsável pela cor vermelha do tomate, melancia e goiaba, tem efeito comprovado na proteção contra o câncer de próstata. A inclusão diária desses itens reduz a inflamação sistêmica, protege o DNA celular e contribui para o equilíbrio hormonal, que é essencial para o bom funcionamento da glândula. Por outro lado, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, defumados, embutidos, ricos em gordura animal saturada e fast food aumenta o risco de inflamação, não só da próstata, mas de todo o sistema urinário e cardiovascular. Trocar hambúrgueres e frituras pela tradicional combinação brasileira de arroz, feijão e salada com abacate e tomate é uma escolha poderosa para blindar a próstata, proteger o coração e até controlar o peso. Atividade física regular entra como o terceiro pilar da prevenção. Caminhar, correr, nadar, pedalar ou fazer exercícios funcionais ajudam a melhorar a circulação sanguínea, facilitam a eliminação de toxinas e reduzem o acúmulo de gordura abdominal, que, por sua vez, está diretamente relacionado ao aumento do risco de HPV e câncer de próstata. Exercícios de força e alongamento também contribuem para o controle do peso, o fortalecimento do assoalho pélvico e a melhora do controle urinário. Tudo isso reflete em mais energia, melhor autoestima e até desempenho sexual mais saudável. Manter o peso dentro dos limites recomendados é outra atitude fundamental. Estudos mostram que a obesidade, especialmente o acúmulo de gordura na faixa abdominal, favorece distúrbios hormonais e inflamatórios que desestabilizam a saúde da próstata. Se perder peso não é fácil,
Vale começar por pequenas trocas, reduzir açúcar refinado, evitar bebidas alcoólicas em excesso, preferir água e sucos naturais e investir em refeições caseiras, sem molhos prontos ou condimentos industrializados. Além da alimentação adequada e dos exercícios, adotar um consumo responsável de álcool e evitar, completamente, o cigarro tem impacto profundo não só na saúde prostática, mas em todo o organismo. O álcool irrita as vias urinárias e aumenta a inflamação local, dificultando o funcionamento ideal da próstata. O cigarro, por sua vez, é responsável não apenas por câncer de pulmão, mas por diversos outros tipos de câncer, inclusive o de próstata. Devido aos agentes tóxicos presentes no tabaco, atenção redobrada devem ter aqueles homens com fatores genéticos importantes, pai, tios ou avós com histórico da doença, pois o risco de manifestação precoce ou mais agressiva cresce consideravelmente. A prevenção, nesse caso, deve ser ainda mais séria, e exames começando cedo são inegociáveis. São decisões pequenas, mas com efeito gigantesco sobre o prognóstico e a qualidade de vida nos anos seguintes. Outra dica de ouro para a prevenção está na adoção do exame de rotina, como parte natural do autocuidado masculino. O preconceito e as crenças de "isso não vai acontecer comigo" precisam ser superados com informação, conversa aberta e apoio familiar. Se você já fez seus exames, incentive amigos e parentes a fazerem também. Se ainda não fez, marque sua consulta. Lembre-se sempre: quanto mais precoce a detecção de alterações na próstata, maiores as chances de cura e menor o sofrimento com tratamentos invasivos. A mudança de postura coletiva também é poderosa. Conversar sobre o assunto, compartilhar vídeos educativos, participar de campanhas e envolver parceiros ou parceiras no processo de acompanhamento é fundamental. Muitas vezes são as mulheres da família que mais incentivam e acompanham maridos, pais ou irmãos nas consultas, fazendo a diferença no combate ao preconceito e ao medo infundado. O Brasil é um dos países com maior incidência de mortes por câncer de próstata e boa parte desses casos poderia ser evitada com o simples hábito de ir ao urologista, examinar periodicamente e cuidar da alimentação e dos hábitos cotidianos. O homem moderno precisa abandonar a imagem do herói invulnerável. Lembrar que autocuidado e prevenção são sinônimos de força, dignidade e respeito por si mesmo e pelos que o cercam. Agora, para tirar dúvidas de quem ainda hesita, exames preventivos como PSA e toque retal são rápidos, seguros, praticamente indolores e oferecem diagnóstico precoce de quase 80% dos casos quando feitos regularmente. Sem sintomas, o câncer fica escondido e só se revela quando já avançado. Não espere sentir dor, sangue na urina, emagrecimento excessivo, cansaço ou outros sinais graves para buscar atendimento profissional. Previna antes para viver mais e melhor. No próximo bloco, vamos detalhar as dicas práticas, exclusivas para incorporar à sua rotina e garantir saúde prostática em qualquer idade, além de um convite especial. Torne-se membro do canal. Para ter acesso antecipado a conteúdos, conversar diretamente comigo e receber alertas de tudo que mais importa para o homem que quer longevidade, vigor e autonomia. Para finalizar, vamos às dicas práticas e aos detalhes que garantem uma rotina de cuidados completa para a saúde da sua próstata. Inclusive aquelas orientações pouco divulgadas, mas que realmente fazem diferença no longo prazo. A mudança de estilo de vida deve ser encarada como um investimento e não como sacrifício. A cada nova escolha saudável, você está reduzindo riscos, ampliando sua qualidade de vida e aumentando as chances de um envelhecimento ativo e sem limitações. O primeiro pilar permanece a alimentação. Inclua licopeno na sua rotina, tomates cozidos, suco natural de melancia, goiaba fresca, frutas cítricas, vegetais verdes escuros, abacate, azeite de oliva extra virgem e pequenas quantidades de castanhas do Pará. Adicionam proteção antioxidante. Reduza embutidos, frituras e carnes processadas ao máximo. Invista na simplicidade da alimentação caseira e variada. Se possível, diminua a ingestão de sal e açúcar, sempre priorizando a hidratação adequada com água pura ao longo do dia. O exercício regular pode ser adaptado até para quem não gosta de academia. Caminhadas ao ar livre, dança, pilates, hidroginástica, jardinagem ou até tarefas domésticas que tiram do sedentarismo já servem como estímulo para a circulação, fortalecimento muscular e controle do peso. O importante é manter uma frequência semanal, respeitando seus limites, mas sempre buscando evoluir passo a passo. Não é preciso virar atleta. Apenas movimentar-se de forma constante já reduz drasticamente o risco de doenças prostáticas e cardiovasculares. Além da prática física bem orientada, priorize regularidade no sono, evite estresse crônico e reserve ao menos alguns minutos por dia para relaxamento, meditação ou oração. O equilíbrio emocional, comprovadamente,
influencia os níveis hormonais, a resposta imune e o controle de inflamações silenciosas, que podem afetar a próstata e outros órgãos. Pequenas pausas ao longo do dia ajudam a baixar o cortisol e permitem que o organismo se recupere do desgaste mental provocado pelo ritmo acelerado da vida moderna. O controle do consumo de álcool e o abandono total do cigarro não devem ser negligenciados. Mesmo em pequena quantidade, o álcool potencializa acidentes, irrita a bexiga e aumenta a inflamação, enquanto o tabaco prejudica a circulação, reduz o aporte de nutrientes aos tecidos prostáticos e amplia, sobremaneira, o risco de câncer. Não existe quantidade segura quando o assunto é tabaco. Cada cigarro a menos é um ganho real para a saúde. Para quem tem histórico familiar de câncer de próstata, manter-se fiel ao calendário de exames é ainda mais importante. Não deixe para quando aparecer algum sintoma. Marque consulta, faça o PSA, realize o toque retal conforme orientação do urologista e guarde cópias dos resultados. Informação é poder. Quanto mais cedo uma alteração é detectada, melhor o prognóstico e menor a necessidade de tratamentos agressivos. Inclua o autocuidado na rotina doméstica. Adapte o banheiro para ter acesso facilitado. Use roupas confortáveis e pense também na prevenção de infecções. Mantenha sempre a higiene íntima adequada. Lave as mãos antes e depois de urinar. Beba água suficiente e procure nunca segurar a vontade de ir ao banheiro por muito tempo. Homens que negligenciam esses cuidados facilitam tanto o aumento da próstata quanto problemas renais e urinários. E lembre-se, nenhum homem precisa enfrentar o processo de prevenção sozinho. Compartilhe conhecimento. Incentive conversas na família. Envolva filhos, companheiras e amigos nas campanhas de conscientização. Dê o exemplo para as gerações mais novas. No Brasil, a vergonha ainda é uma barreira real, mas precisa ser superada com informação clara e apoio mútuo. Aqui no canal você tem acesso às melhores dicas, embasamento científico, histórias reais e uma rede de homens e mulheres engajados na missão de promover saúde masculina com dignidade, respeito e autonomia. Aproveite para se inscrever, ativar o sininho, comentar suas experiências e compartilhar os vídeos com pessoas que podem se beneficiar do conteúdo. A comunidade cresce mais forte com a participação ativa de cada um. Se deseja ir além, clique em Seja Membro para conteúdos antecipados, lives exclusivas, orientações personalizadas e um contato ainda mais próximo com nossa equipe. Juntos vamos transformar o jeito de fazer prevenção no Brasil, mostrando que cuidar de si é sinal de autocuidado, amor próprio, força interior e respeito com quem nos ama. Continue assistindo e descubra os benefícios surpreendentes da Tadalafila, que poucos médicos comentam, e aprenda a escolher utensílios domésticos seguros para a sua saúde. Sua longevidade, potência e autoestima dependem dos passos que você escolhe dar hoje. E é uma honra seguir com você nessa caminhada por mais saúde e vida plena.